La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, qué bueno una vez más estarmos aquí unidos por medio de esta herramienta con la única finalidad de glorificar a Dios y adorar tu santo nombre. Yo soy vuestro hermano en Cristo Jesús, presbítero Alison, de la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio del Belén. Gloria a Dios por esta oportunidad y nosotros vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en esta revista Estudios Bíblicos, la revista de la Escuela Bíblica Dominical, que el tomo de número 74, Valores Cristianos, es el tema de la revista, enfrentando las cuestiones morales de nuestro tiempo. Gloria a Dios, y el comentarista de esta revista, el pastor Douglas Baptista, y vamos a estudiar la lección de número 11. Gloria a Dios. Lección de número 11. En la revista tenemos como tema la ética cristiana, las adicciones y los juegos de azar. El tema de la lección es la ética cristiana, las adicciones y los juegos de azar. Amén. Que Dios, por medio de esta herramienta, bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados con esta finalidad de juntos adorar y glorificar el nombre del Señor. Lección de número 11, que tiene por tema la ética cristiana, las adicciones y los juegos de azar. El texto áureo de la lección está en Proverbios, capítulo de número 15, versículo 16, que dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tribulación. Y la verdad práctica que dice: Dios no creó el ser humano para que sea esclavo de los vicios ni de los juegos de azar, pues según la palabra de Dios, no podemos ser dominados por ninguna cosa. Amén. Entonces aquí ya desde la verdad práctica dice que la ética cristiana y la Biblia dice que nosotros, el ser humano, que según cree en Dios, es un servo del Señor, no puede ser dominado, ser esclavo de ningún tipo de juego de azar, pues según la palabra de Dios, no podemos ser dominados por ninguna cosa. Y quizás también podría leer Romanos capítulo 6, versículo 14, que dice el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 14, sobre la verdad práctica que ya acabamos de leer. Para complementar, el apóstol Pablo dice en 6:14 de Romanos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Y la gracia del Señor nos hizo libres, pero no para ser esclavo de la libertinaje, para ser esclavo de los vicios, ser adicto ou ser escravo de qualquer outra coisa, ser dominado por el pecado. A palavra do Senhor disse que nos hizo livre para adorar e glorificar a Deus, conforme também poderíamos ler 1 de Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, que diz a palavra do Senhor, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me dejaré dominar de ninguna. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me dejaré dominar de ninguna de estas coisas. Então, aqui, sobre a liberdade em Cristo, a liberdade que Deus dá de ser livre em Cristo Jesus por sua graça, não é ser livre para pecar, para ser dominado por qualquer tipo de outra coisa. Quando falamos de vícios, adicções, não solamente falamos de drogas ou de qualquer outro consumo de alguma substância química. Há pessoas que também são viciados, são adictos ao trabalho. O trabalho pode ser um vício, pode ser um tipo de dominação, que esta pessoa está dominada, está escravo.
Esta persona vive solamente para trabalhar, não dá atenção à sua família, não dá atenção a seus filhos e etc. Esta persona vive para trabalhar e não trabalha para vivir. Então, hermanos, temos que ter cuidado, pois este é um tema muito importante em este tempo em que nós vivimos. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 1 hasta versículo 10, que diz: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador, los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderá con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Y el objetivo general de la lección es explicar que Dios no creó ao ser humano para ser escravo de los vicios, nem de los juegos de azar. E cada tópico da lecção temos alguns objetivos específicos também a buscar e atingir com um blanco. Primeiro, apresentar os vícios como degradação da vida humana. Compreender que os juegos de azar são uma trampa para a família. Conscientizar acerca da forma correta de viver del creyente uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. El vício ou um tipo de adicção, seja qual for o tipo de adicção de ordem química ou de ordem terrenal, material, é uma forma de escravidão, ser dominado por uma substância, ser dominado por um tipo de vício. La adicción, dice lo lexicográfico, un diccionario lexicográfico sobre la referencia a adicción o un tipo de vicio, tiene 5, o mejor, 7 formas de hablar de la palabra vicio. Por ejemplo, primero, el significado de la palabra vicio, adicto, significa defecto físico o moral, deformidad, imperfección. Segundo, defecto que hace que uma coisa ou um acto seja impróprio, inoperante ou não apto para o propósito para o qual está destinado ou para o propósito que se deve produzir. 3. La falta de defecto, error, imperfeição grave, adicção por substâncias. 4 coisa, disposição habitual ou tendência ao mal. Hábito de hacer mal, acción indecorosa, que se practica por hábito, habitual, condenable o objetable costumbre. O sea, degeneración moral o psíquica del indivíduo que generalmente actúa en contra de los buenos costumbres, convirtiéndose en un elemento pernicioso para el entorno social o incompatible com ele. Esse é o dicionário Max Michels de lexicográfico sobre a referência do tema adicção. Agora é claro, a partir destes 8 significados aqui que temos, ¿no? De la qual já acabamos de falar, que um crente em Cristo não pode ter vícios de nenhuma forma, de nenhuma maneira, porque é um hijo de Deus que camina segundo o Espírito. Então, se nós, eu estou falando para pessoas que um dia foi dominado, que um dia foi adicto para um tipo de vício, que hoje já está livre, já está liberto, já não há mais domínio sobre o vício, sobre sua vida. Nós
como creyentes no podemos tener vicios de ninguna forma, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, que camina según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8 y versículo de número 1, que dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ao Espíritu, que camina hacia la perfección. Nosotros caminamos hacia la perfección. Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Que dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, uno también de los defectos de la explicación, del entendimiento de esta palabra, adicción, vicio, es una deformidad, es algo que es imperfecto. Ora, nosotros caminamos para la perfección, para la perfección. Otra cosa también, que no hace el mal, pero hace el bien. Nosotros hacemos el bien y tenemos que hacer el bien como hijos del Señor Jesús, que no se deja dominar por nada. Nosotros no podemos dejar ser dominado por ningún tipo de cosa. Tenemos que ser livres completamente, que é liberado por Jesucristo. Nós somos liberados por Jesucristo. É importante afirmar que nós estamos aqui falando, estamos falando sobre este tema, sobre o vício, sobre que é uma deformidade, que é um defeito físico, moral, uma imperfeição, que é falta, que é um erro, uma imperfeição grave, uma adicção, disposição habitual ou tendência para o mal, hábito de fazer o mal. Nós estamos mostrando aqui el peligro de ser dominado por qualquer tipo de substância. Nosotros que muitos cristianos que um dia foi dominado, hoje é livre por el poder del Senhor Jesucristo. Seguramente há pessoas também que dentro de seus hogares há uma pessoa que está sendo dominado por el álcool ou por algum tipo de droga, por uma substância química ou qualquer outro tipo de coisa que está dominando, que está escravizando esta vida, está fazendo que esta pessoa seja um escravo. Pero aqui há uma solução, há uma medicina que se chama Jesucristo de Nazaré. Quando lermos San Juan capítulo 8, versículo 32 e 36. San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice a palavra do Senhor de esta forma, palavra do Senhor Jesucristo: e conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Quem é a verdade? Ele próprio Senhor Jesucristo. San Juan capítulo 14, o Senhor Jesus ha dicho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a persona há um escape em Jesucristo, pois Jesucristo tem todo o poder de liberar, como muitos cristianos foram um dia atados, presos, escravizados, dominados por um vício. Pero a palavra de Deus diz que o cristiano, agora que vive em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e caminhamos para a perfeição. Pero, querido hermano ou querida hermana, se tu tens uma pessoa, um familiar que está viciado, que é um adicto a um tipo de vício, seja de ordem química ou de ordem material, és uma pessoa viciada, és uma pessoa dominada, há esperança em Jesucristo. Jesucristo ha dicho: e conocereis a verdade, e a verdade os hará livre. E também lendo aqui, capítulo 8, versículo 36, diz: assim que se el Hijo os libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, se Jesus, como ele tem todo o poder e tem capacidade de liberar a pessoa, será verdadeiramente livres. Amém? Glória a Deus. Então, para a introdução, deixamos esta palavra de conforto, de ânimo, sabendo que há sempre uma porta de escape para aqueles que querem
que querem ser livres. O Senhor Jesucristo tem poder, tem autoridade de liberar esta pessoa. Glória a Deus. Vamos ler a introdução da leção e vamos trabalhar cada tópico para a glória do Senhor Jesucristo. A introdução diz assim: a Santa Bíblia enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. De este modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de que o cristiano se envolva em la prática de los vicios ou juegos de azar. Sin embargo, las estadísticas arrojan datos alarmantes acerca de los daños provocados por la práctica de este mal em nossa sociedade. Então, aqui trabalhando em la introdução, muito bem claro, já trabalhamos sobre esse tema, que a Bíblia condena a prática desonesta, a maneira desonesta de administrar a família, o trabalho que não seja honesto, uma vida que não seja moderada. E desequilíbrio não é um caráter de cristiano. O cristiano tem que ter uma vida moderada, uma vida equilibrada. O equilíbrio, ser moderado, ser honesto, é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tener uma vida equilibrada é uma evidência de que o Espírito de Deus habita e está em nós outros. Para esta introdução, já deixamos muito bem claro aqui que a Bíblia condena qualquer tipo de trabalho desonesto, a destruição da família, uma vida que não seja equilibrada. Para a glória do Senhor Deus pide e exige de nós uma vida moderada, uma vida equilibrada, um trabalho honesto, a forma honesta, digna de correr dinheiro, de ter dinheiro, de ganhar dinheiro. É um trabalho honesto, glorifica o nome do Senhor e a boa administração da família. E nós vamos ver que os vícios, as adicções, os jogos de azar, não é solamente o vício, o que vamos trabalhar aqui, o tipo de las substâncias químicas, os jogos de azar, vêm quitar a moderação, trazer uma vida desequilibrada, vai destruir a vida financeira desta pessoa e, por consequência, vai ter problemas familiares com sua mulher, com seus filhos, em todas as esferas de sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tópico de número 1. Vícios, la degradação de la humanidade. Todas as coisas que escravizam, todas as coisas que escravizam ao homem e lo hacen perder seus valores se consideram vícios que resultam em la degradação de la essência humana. Então, aqui, todas as coisas que escravizam, que ata, que atrapam uma pessoa, vêm quitar, resulta em uma degradação da espécie humana. E o primeiro ponto vai trabalhar sobre o alcoolismo, o pecado do alcoolismo. O consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Lucas capítulo 21, versículo 34, Efésios capítulo 5, versículo 18 e 1 de Coríntios capítulo 6 e versículo de número 10. Em consequência, a embriaguez altera o racionamento e o bom sentido. Provérbios capítulo 31, versículo 4 e versículo 5. Então, aqui a consequência de que uma pessoa que está dominada por la substância que é o álcool vem quitar a consciência, ao passo que esta pessoa vai se quedando mais, vai a beber, passa pelos limites, não tem uma vida equilibrada, esta pessoa vai perder completamente a lucidez do entendimento, vai passar, resulta, como disse aqui, a degradação da essência humana. Esta pessoa passa a falar tonterias, esta pessoa passa a falar a quem ou a mais do que lo tinha que falar, do que era necessário falar. E um dos problemas de muitos divórcios em dia de hoje não solamente é um tipo de adicção, mas está a infidelidade conjugal, o problema financeiro e as adicções. Muitas pessoas têm problemas em esta área
Então aqui diz que em consequência a embriaguez altera o racionamento, o bom sentido. Ou seja, a pessoa perde o sentido, perde a razão e passa a praticar e a fazer coisas malignas. E nós sabemos que não é uma atitude de um verdadeiro crente estar dominado por el álcool, não estar bajo a influência do álcool, porque vai perder a lucidez, vai perder o entendimento e vai pecar contra o Senhor. Además de quitar a inibição de la persona, el álcool hace que pierde la motivación para hacer lo que es correcto. Mira que interessante, el álcool hace con que la persona pierda la motivación para hacer lo que es correcto. Y nosotros leemos aquí Efésios capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, nosotros caminamos cada dia para a perfeição e nós vamos sendo estruturados por meio da palavra para que podamos chegar à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Ou seja, dia tras dia nós caminhamos para a perfeição com a ajuda do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus que vem corrigir, exortar, admonestar nossa vida para que podamos viver honestamente e piedosamente na terra para glorificar a Deus. E uma pessoa que está bajo a influência do álcool é uma pessoa que perde a motivação para ser o que é correto. E me gostaria ler Oséias capítulo 4 e versículo 11. Vamos ler o livro do profeta Oséias capítulo 4 e versículo número 11. Fornicação, vinho e mosto quitam el juízo. Fornicação, vinho e mosto quitam el juízo. Então, uma pessoa que está bajo a influência do vinho, está bajo a influência do mosto, da bebida alcoólica, esta pessoa não tem a motivação para ser lo que é correto. Muitas pessoas dizem assim: eu sou livre para ser lo que quero ser. Pero será que esta pessoa é livre completamente se não pode deixar de beber? Esta pessoa está dominada, esta pessoa está escravizada, esta pessoa está bajo a influência de um tipo de substância. Por exemplo, há pessoa que não pode viver sem beber uma taça de café todos os dias. Essa pessoa não consegue viver sem uma taça de café todos os dias. Essa pessoa está sendo dominada por um tipo de substância. Nós somos livres para ser do que podamos fazer e do que queremos fazer, pero nem todas as coisas me são lícitas a ser, nem todas as coisas convêm ao cristiano a ser, e a Bíblia diz que não podamos ser dominados, influenciados, atados e escravizados por um tipo de consumo, e isso vai se transformar-se em um vício. Nós estamos aqui como Igreja do Senhor Jesucristo para ajudar, para direcionar as pessoas a buscar uma porta de escape, mas as pessoas têm que querer buscar esta porta de escape, querer ser livre de um tipo de vício, querer ser livre de um tipo de escravidão. Então, se muita pessoa quer ser livre, pero diz assim: eu não tenho força de ser livre. Pero nós temos um Deus que é soberano, que está por encima de todas as coisas, que é grande, que é tremendo e tem poder de liberar, como nós já leemos Juan capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. E conocereis a verdade, e a verdade os hará livre. Glória a Deus. Aleluia. Levándola a la pobreza y a graves problemas, el alcohol, llevando a la persona a la pobreza y a graves problemas de salud. Provérbios capítulo 23, versículo 21, 31 e 32. Dados da Organização Mundial da Saúde, la OMS, apunta o alcoolismo como a terceira causa de morte em el mundo. Investigações de 2015 indicam que em Brasil, cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo abusivo do álcool. Cerca de 60% de los índices de cirrose hepática
entre os brasileiros tem relação com o álcool. Antes desses hechos, a igreja deve tomar uma posição em contra do alcoolismo e trabalhar em la prevenção del vício. O problema é de ordem espiritual, médica e psicológica. Lamentavelmente, muitas pessoas fazem uso da bebida alcoólica como um meio de huir de seus problemas. Por isso, necessitamos sair de los templos e anunciar que Cristo produz vida. São Juan capítulo 10, versículo 10. E concede paz al alma. Juan capítulo 14, versículo 27. Então, aqui, sobre o tema do álcool, temos um problema de ordem espiritual, de ordem médica e de ordem psicológica. E muitas pessoas que buscam uma taça de vinho ou emborrachar-se por meio da bebida alcoólica, está buscando uma forma de huir de seus problemas ou buscar a paz interior que solamente temos por meio da palavra, por meio do Senhor Jesucristo. Solamente Cristo pode sanar e dar a completa paz à la persona. Muitas pessoas estão buscando uma forma de escapar de seus problemas por meio da bebida alcoólica, não somente da bebida alcoólica, mas qualquer outro tipo de adicção, seja tabaco, para buscar a paz, para buscar tranquilidade, seja qualquer outro tipo de forma, está pecando contra o Senhor, porque nós dependemos de Deus. A verdadeira paz, solamente Cristo pode completar e dar a convicção da vida eterna, da paz, esta segurança interior, solamente na persona do Senhor Jesucristo. Então, temos um problema que é de ordem espiritual. Esta pessoa necessita orar, esta pessoa necessita um acompanhamento espiritual, esta pessoa necessita de oração, esta pessoa necessita aprender a palavra, esta pessoa necessita também querer buscar ajuda espiritual do Senhor e Salvador Jesucristo. Necessita também de ajuda médica, necessita de orientação médica, necessita buscar uma medicina que venha quitar o desejo, e esta pessoa com este tipo de medicina, com a ajuda espiritual e também psicológica, necessita esta pessoa. Então, temos que enfrentar este tema com grande cuidado para a glória do Senhor Jesucristo. Subtópico de número 2, a escravidão de las drogas. E aqui vamos trabalhar sobre este tema de las drogas. Aqui disse o comentarista, as drogas são substâncias químicas que provocam alterações em el organismo. Estas substâncias causam dependência e o consumo excessivo provoca morte por sobredoses. Então, temos aqui sobre o tema do consumo de drogas. Lo que é levado uma pessoa a buscar um consumo de droga, vem alterar seu espírito em busca de um tipo de paz, de um tipo de alegria. Todas as pessoas que vão buscar um tipo de droga, uma substância química, esta pessoa, na verdade, está buscando paz interior, paz em sua vida e alegria passageira, uma alegria momentânea. Está em busca de uma paz. Pero ao lermos a palavra do Senhor, podemos encontrar a porta de escape para tais pessoas. São Juan, capítulo 14, e o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Mas el Consolador, el Espírito Santo, a quem el Padre enviará em mi nombre, ele os ensinará todas as coisas e os recordará todo lo que eu os he dicho. E diz o versículo 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. Não se turbe vosso coração, nem tenha medo. Então, aqui, la paz os dejo, mi paz os doy. La verdadeira paz está em la persona de Jesucristo. Aqui, hablamos do problema, mas também apresentamos a solução, que está em la persona de Jesucristo. Pois solamente Cristo pode dar la paz. Isaías capítulo 9 e o versículo 6, hablando de la paz, podemos ler em Isaías capítulo 9
y el versículo 6, que dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe da paz. Entonces aquí, esta palabra, este versículo, apunta para Jesucristo, habla de Jesucristo, que Jesús es el príncipe da paz. Entonces Cristo es la paz. Qualquer tipo de persona que está adicta, que está viciada, uma pessoa que está buscando uma paz, uma alegria em substâncias químicas, deixa esses tipos de substância química e busca o Senhor Jesucristo. O Senhor Jesucristo te dará a verdadeira paz, como o Senhor Jesus ha dito aqui em São Juan, capítulo 14, versículo 26 e 27. Não a paz del mundo, mas a paz que vem do Criador, este ser soberano, santo, que nós creemos, o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesucristo. Ele hará com que tu coração tenha verdadeira paz, em nome do Senhor Jesucristo. Seguindo mais pouco adiante, diz aqui: as pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de ânimo em busca de paz. Sin embargo, as drogas agredem o corpo, que é templo do Espírito Santo. O cristiano não deve usar nem participar. Interessante afirmar isso. O cristiano não deve usar nem participar em movimentos que buscam legalizar as drogas. Seria uma tragédia generalizada. Então, aqui, falando desse tema das drogas, vêm para destruir o corpo do ser humano. O uso e o passo do uso e abusar-se de substâncias químicas, do álcool, do tabaco, ou seja, de qualquer outro tipo de substâncias químicas mais perigrosas. Todas são perigosas, mas há coisas mais perigosas que vêm trazer a morte mais rapidamente para esta pessoa. É contra a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e estes membros, este corpo, está hecho para glorificar a Deus. Se nós destruir, diz a palavra do Senhor, destruir este corpo, este templo, o Senhor Deus destruirá nós, destruirá esta pessoa. Ou seja, nós somos templos para glorificar a Deus e não podemos destruir este templo usando substâncias químicas. É contra a vontade do Senhor, é pecado, é contra a palavra de Deus. E não somente usar, todo cristiano não deve usar nem participar em movimentos que buscam legalizar as drogas. Este trimestre, esta revista está trabalhando sobre a ética cristiana, sobre temas importantes e interessantes. Nós temos que mirar muito bem que o cristiano não deve apoiar, não deve manifestar-se sobre temas relacionados em apoiar as drogas ou a liberação das drogas. É contra a palavra de Deus. Nós estamos caminhando para o cielo em la perfeição, cada dia perfeccionando-nos por meio da palavra de Deus. Temos que predicar que Jesus salva, que Jesus libera, que Jesus bautiza, aún sigue bautizando com o Espírito Santo, e pronto o Senhor volverá, que há uma porta de escape para pessoas que estão viciadas, los adictos, que é Jesucristo. E solamente a paz, a verdadeira paz, está em la persona de Jesucristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tópico de número 2. Juegos de azar, uma trampa para a família. Para a família. Todo lo que abarca inversión sin retorno garantizado, sin compromisso com a ética e a moral, resulta em sérios danos para a família. Subtópico 1. La ilusión de la ganancia fácil. La seducción de los juegos de azar ocurre por la esperanza de obtener lucro instantâneo. Las personas son atraídas por la ilusión de ganar dinero rápido y fácil, sin el esfuerzo del trabajo. Nosotros tenemos que hablar sobre ese tema,
que el trabajo no es fruto del pecado. Antes de la caída del Edén, el hombre fue puesto en jardín del Edén para labrar, para cuidar, o sea, para trabajar. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo honesto es una bendición, es una forma también de glorificar a Dios. Y aquí tenemos que tener en consideración los dos extremos. Dios ordenó trabajar, y ese mismo Dios que ordenó y mandó a trabajar, ese mismo Dios también ordenó descansar, descansar. 6 días trabajará y el 7º día descansará. Entonces aquí tenemos el trabajo y el descanso, pues hay personas que también están siendo dominadas por esse trabalho, por trabalhar. Há pessoas que trabalham, nunca descansa, nunca tem uma semana para tu família, um fim de semana para tu família, nunca tem um sábado, um domingo para as coisas de Deus, não tem tempo para Deus, sua vida é solamente trabalhar. Esta pessoa também está viciada, tem adicção ao trabalho. Esta pessoa também tem peligro de que, por meio de estar dominado pelo trabalho, não ter tempo para tu família, vai ter consequências malas para a família. Glória a Deus. Seguindo o comentário, diz: apostam com a expectativa de ter boa sorte e assim resolver problemas financeiros. Consciente dessa realidade, o Estado não logra ser eficaz em el combate às apostas. E todavia existem os jogos eletrônicos, assim como os ilegais, como el tragamonedas e a loteria, entre outros. É um sistema que lucra e lucra muito, pero os jogadores se volvem compulsivos, se endeudam, arruinam a família, a sua própria vida. Depositar sua esperança em la sorte é pecado, implica não confiar em la providência divina. Então, aqui uma pessoa que está viciada, que está involucrada com jogos de azar, aposta em la loteria, vá em las casas onde há máquinas para jogar, para hacer apostas, essa pessoa está pecando contra Deus, pois está depositando esperança, depositando fé em esta forma ilícita de ganhar dinheiro, desde que não seja o trabalho honesto, o trabalho digno, que a Bíblia diz que nós temos que trabalhar com dignidade para a glória do Senhor. E aqui diz que é pecado, implica não confiar em la providência divina. Uma pessoa que busca ilicitamente quedar-se rico por meio de apostas, de loteria, de jogos de azar, esta pessoa não confia em la providência divina completamente. Podemos ler Jeremias capítulo 17, versículo 5 hasta versículo 7. O livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Assim ha dicho Jehová: maldito el varón que confía el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. E podemos ler aí também Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios capítulo 10, versículo 22, que diz: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Então, aqui é uma bendição trabalhar honestamente, pois a bendição de Jeová é que enriquece e não vem añadir dolores para nossa vida. Quantas pessoas perdem o matrimônio, perdem sua família, se endeudam, perdem sua vida financeira, e há pessoas que quitam sua própria vida por endeudar-se por essas trampas, por los juegos de azar. É um pecado contra a palavra do Senhor. Subtópico 2. Los males de los juegos en la familia. Los juegos de azar causam daños irreparáveis en el ambiente familiar. El juicio envicia e escraviza a ponto de dirigir todos os recursos de uma família ao pago de deudas contraídas por el jogador. Então, é um peligro porque uma pessoa pode endeudar-se
y llevar la consecuencia a la ruina toda su familia para poder pagar tales deudas del jugador. Entonces es un problema muy serio y tenemos que tener cuidado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El subtópico de número 3 dice así: las consecuencias para la salud. Los juegos de azar, así como el alcohol, el cigarro y las demás drogas causan dependencia psíquica y química, respectivamente. En el año de 1992, la OMS concluyó que participar en los juegos de azar hace mal a la salud, incluyendo el juego compulsivo. El Código Internacional de las Enfermedades, la CID, cuando está en crisis de abstinencia, el jugador sufre con temblores, náuseas, depresión y graves problemas cardíacos. Cerca del 80% de los adictos a juegos de azar relata algún tipo de pensamiento suicida como una forma de huir de la vergüenza moral y de sus deudas. Entonces aquí hay peligros, hay consecuencias malignas para la salud. Las personas que intentan parar o que buscar ela entra em crises de abstinência, o jogador sofre com temblores, náuseas, depressão e graves problemas cardíacos. E cerca de 80% de pessoas têm pensamentos suicidas, porque começa a pensar em las deudas, em como vai pagar essas deudas. Essa pessoa entra em depressão e esta pessoa passa a ter pensamentos suicidas. Glória a Deus. Então, aqui, como ter uma vida de salud bendecida por el Señor. La primera cosa es tener buenas noches de sueño reparador. El Salmo capítulo 4, versículo 8. La segunda cosa es tener una buena alimentación saludable y hacer una buena caminada. Seguramente los juegos de azar o cualquier otro tipo de adicción es un peligro para la salud. Pensamos muy bien sobre ese tema. Será que tú que estás sendo escravizado, dominado por el alcohol, por el cigarrillo, por el tabaco, por juegos de azar, por lotería, será que está dañando la salud de tu cuerpo? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí para glorificar a Dios en este tabernáculo de carne, pues Dios habita en nosotros, en nuestro espíritu, por medio de tu Santo Espíritu. Nosotros, quer comáis, como dice el apóstol Pablo, quer comáis, quer bebais, quer hacer qualquer outro tipo de coisa, hacer para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Tópico de número 3. Vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. E fiel a Deus. La vitória de cristiano contra los vicios e los juegos de azar engloba la sobriedad, la honestidad e la fidelidade ao autor de la vida. Então, aqui, para que tenhamos uma vida sóbria, honesta e fiel, temos que ter la fidelidade, manter fidelidade a Deus, orar e buscar que os frutos do Espírito Santo venham a manifestar em nossa vida. Podemos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas, epístola del apóstolo Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que dice así: mas el fruto, que es un só, pero hay otras, este fruto que é um solo fruto del Espírito Santo, mas este fruto del Espírito Santo vem manifestar-se na vida do crente, também traindo frutos e bendição. Capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Pero los que são de Cristo han crucificado la carne com sus paixões e desejos. Se vivimos por el Espírito, andemos também por el Espírito. Então, aqui temos uma boa notícia, que não estamos solos delante do mar de la dificuldade. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos o Senhor Jesucristo, que é a porta de escape, que sempre
llena nosso coração de paz, nossa vida de paz, de alegria, e aqui vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. A vitória de cristiano contra os vícios e os juegos de azar engloba a sobriedade, equilíbrio, uma vida equilibrada, a honestidade, o trabalho honesto, o trabalho digno para suprir as necessidades de tu família, a fidelidade ao autor da vida e ser fiel a Deus, e ser sempre fiel a Deus em todo tempo. O subtópico 1 do tópico 3 diz a bendição de la sobriedade. Então, desse modo, a sobriedade abarca o comportamento moderado, a mente sana, o bom juízo e a prudência. Lo que é ter um comportamento de sobriedade? Isso abarca alguns comportamentos em la vida de crente. Ser moderado, ter a mente sana, o bom juízo e a prudência. Romanos 12, 3, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. A orientação bíblica é de abstinência de toda imundícia, inclusive de los vícios e de los juegos de azar. Podemos ler Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito, capítulo 2, versículo de número 12. Amém? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a los desejos mundanos, vivamos este siglo sóbria, justa e piadosamente. E versículo 13: aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, temos que viver aqui de forma sóbria, honestamente, com honestidade, e também, para a glória de Deus, piadosamente, manter comunhão sempre com o Senhor. Glória a Deus. Honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explota su prójimo, pero conduz seus negócios temendo ao Senhor. Salmo 112, versículo 1 hasta versículo 15. E aqui, honestidade e fidelidade. Temos que ser honestos em todas as esferas de nossa vida, cumprir com nossos compromissos, manter um trabalho honesto. Se uma pessoa é dona de uma empresa e tem trabalhadores a seu cargo, trabalhadores que estão involucrados nesta empresa, tem que manter sua vida em honestidade, não explotar estas pessoas. Isso não é uma atitude de crente, isso não é ser crente, ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Temos que ter esta atitude de honestidade e justiça para a glória do Senhor. Não obtém seu sustento de los juegos de azar a costa de quem perde dinheiro em eles, enganando-lo e defraudando-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. O verdadeiro cristiano não busca amparo em la sorte, mas provee para si e sua família por meio do trabalho honesto com el sudor de su rostro. Gênesis capítulo 3, versículo 19. La fidelidade de cristiano é com a palavra de Deus, aun quando alguns vícios e juegos de azar sean lícitos por las leis del Estado, el que é salvo em Jesus não se permite contaminar. Las enseñanzas e los princípios bíblicos devem ser a norma de la vida de los que são fieles ao Senhor. Então, a palavra de Deus, as enseñanzas, os princípios bíblicos devem ser, nós temos que ter, devem ser a norma de la vida de los que são fieles ao Senhor. Os princípios bíblicos, a obediência ao Senhor, Deus, deve ser a norma de la vida de los que são fieles ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E vamos concluir com a conclusão dizendo: os vícios e os juegos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e perjudiciais para a sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias, lo mismo hacen los juegos de azar. Portanto, o cristiano deve abstener-se de la prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto,
para el sustento de su casa, le toca a la persona resistir al pecado y no dejarse dominar por ninguna cosa. Y terminamos con el versículo del apóstolo Pablo, 1 de Corintios capítulo 6, versículo de número 12. Que dice assim: todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixaré dominar de nenhuma de estas coisas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus bendiga a todos nossos irmãos e irmãs, que por meio desta ferramenta estamos conectados com a única finalidade de expandir o reino de Deus, predicar a palavra, ensinar a palavra em la escola bíblica dominical. Amém? No se olvide, hermanos, de hacer la inscripción en el canal y compartir con un amigo y dejar el like. Amén. Que Dios en Cristo Jesús bendiga a todos en nombre del Señor Jesucristo y hasta la nueva lección en nombre de Jesús. Que Dios en Cristo Jesús bendiga a todos en nombre de Jesucristo. Amén.